Amém, irmãos, bom dia. Estamos na semana 2 do Alimento Diário. É a versão Senhor, revela a mim a tua glória. Esse aqui. E eu vou compartilhar com os irmãos o dia da terça-feira, que tem por título, o tema do dia, né? É materiais para a edificação da igreja. O versículo referência para lermos com oração é Mateus 16, 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no dia de hoje, está todo centrado aqui no diálogo que Jesus teve com Pedro. E nesse diálogo, nós vamos ver princípios muito interessantes, né, nesse diálogo que os dois tiveram. Então, primeiramente, Jesus pergunta para Pedro, ele faz uma pergunta. Na verdade, aqui foi para todos os discípulos inicialmente, né? Jesus pergunta: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, né, como era o mais falante, o que se manifestava mais rápido que os outros, ele de pronto respondeu, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele respondeu muito bem, né? E aqui, o que Pedro falou tinha um peso muito grande. Porque aqui ele diz, né, que Jesus era o próprio Deus. E também quando ele diz o Cristo se refere à missão de Jesus, né, que Jesus tinha nesta terra, que todos nós conhecemos, todos nós sabemos qual que era a missão de Jesus nessa terra, né, de morrer por nós, né, e de gerar, de ser crucificado, de sofrer muitas coisas e de gerar a igreja. Né? E aqui, né, o diálogo continua. E então, primeiramente, né, Pedro ele já deixou bem claro quem ele achava que era Jesus, né? E ele diz, né, ele diz de pronto aqui: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Reconhecendo que Jesus era o próprio Deus, que aquele homem, né, que ele seguia era o próprio Deus. E aqui na continuação do diálogo, né, o Senhor responde: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, primeiramente, Cristo é revelado aqui, né? Cristo era o Filho do Deus vivo, e ele foi revelado. Só que agora o Senhor mostra quem Pedro era, né? A seguir ele continua, que é o versículo, né, do dia. Também eu te digo, né, acrescentou Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus mostrou quem é Pedro. Então, os dois sabiam muito bem quem era, né? Pedro sabia muito bem quem era Jesus e Jesus sabia muito bem quem era Pedro. Né? Pedro sabia que Jesus era o próprio Deus, sabia que Jesus era o Cristo, e Jesus também sabia quem era Pedro, evidentemente sabia quem era Pedro. E ele se referiu a Pedro aqui como uma pedra. É interessante que quando nós falamos de pedras, né, imediatamente a gente já relaciona, já interliga com edificação, né? Pedras, né? Pedra sobre pedra resulta numa edificação. Então, irmãos, aqui foi revelado, né, no dia de hoje, quem é Deus, quem é Cristo e também quem nós somos, porque Pedro ele tipifica cada um de nós. Então, uma vez que nós sabemos quem nós somos, uma vez que nós sabemos que nós somos uma pedra para a edificação da igreja, nós devemos viver por isso. E se a gente não viver, se a gente ignorar essa revelação, né, essas duas revelações, porque quando a gente
obtém a revelação que Jesus é Deus, nós também obtemos a revelação de que nós somos uma pedra, que nós somos um material para a edificação da igreja. Então nós não podemos, irmãos, ignorar isso. O Senhor já nos fez essa revelação, né, que nós somos pedra, e se nós ignorarmos isso, a nossa vida vai ficar sem sentido, né, porque daí eu vou estar sendo outra coisa, né? Eu não vou estar vivendo de acordo com o que Deus quer para mim. Então, é isso, né, que se trata, né, essas duas grandiosas revelações que se trata o dia de hoje. Então, nós precisamos ter consciência disso, e a nossa vida tem que passar a ser diferente. Nossa vida tem que mudar em função dessa revelação, né, de que nós somos uma pedra para a edificação da igreja. Esse é o motivo de nós estarmos nessa terra. Essa é a nossa função. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Desejo a todos os irmãos uma excelente terça-feira.